Boa noite, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Que possamos, então, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, na certeza de que essa explanação do Evangelho será muito importante para todos nós e que a gente possa realmente entender quem é Jesus e qual que é o significado do Natal para a nossa vida e para a doutrina espírita. Então que possamos acalmar o nosso coração e lembrar que Jesus Cristo nasceu nesse dia. E o nascimento de Jesus representa para a gente o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é sem dúvida, meus queridos, a figura mais luminosa que já passou pela Terra. Seu nome, queridos, atravessou séculos, culturas e também religiões. Mas não apenas como um personagem histórico, mas como uma referência moral para a nossa humanidade. E para nós espíritas, Jesus não é apenas um objeto de adoração, mas nosso modelo e nosso guia. Então que a gente possa hoje entender um pouquinho mais sobre Jesus e o Natal. Então quem estiver nesse momento acompanhando, quer colocar sua água para magnetizar, que busca alguma bênção, que se conecte então a essa casa maravilhosa, que se conecte à Fraternidade Espírita Candeia de Maria, não só pelo celular ou pela TV no YouTube, mas de pensamento, imaginando vocês entrando naquela porta, sendo recepcionados pela equipe encarnada e também pelos espíritos, a equipe espiritual, e aqui dentro recebendo aquilo que vieram buscar. Então, com muito prazer, a gente vai falar um pouquinho desse Mestre Jesus, esse modelo e guia da nossa humanidade. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e de modelo? E a resposta é bem simples: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode poder aspirar na Terra. Então ele não falou que Jesus era o mais inteligente, o mais sábio, o mais bonito, o mais dos mais, que a gente quer se achar onde a gente está, que a gente quer ter antes de ser. Ele disse não, ele vai ser uma aspiração moral e não intelectual somente, como a gente busca. Então quem é Jesus para nós? Se hoje saíssemos daqui só com essa pergunta para analisarmos e ficarmos pensando um pouquinho sobre esse assunto, quem é Jesus para cada um de nós? O que Jesus representa no nosso dia a dia, na nossa vida? Então já seria grande progresso a gente entender isso. Então Deus nos ofereceu Jesus como modelo, e a doutrina nos ensinou que a expressão mais pura da lei do Senhor é Jesus, porque sendo ele mais puro de quantos tem aparecido, mais puro que existiu na terra, o Espírito Divino animava Jesus. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, ainda na continuação da questão 525. E quando se fala de Natal e Jesus, a gente entende que Natal é uma época de confraternização, de dar presente às pessoas que a gente ama. Mas Natal traz uma responsabilidade muito grande para nós, da doutrina espírita e de todos os irmãos aqui encarnados nesse momento. É o momento em que a gente tem que fazer reflexão. Deixar Jesus nascer em nossos lares. Coisas que a gente faz e que tem que mudar um pouquinho, quebrar alguns paradigmas. Então Natal não é dia só de encher a barriga com ceias fartas, de beber tudo que a gente tem de vontade, mas é de introspecção. Entender que Jesus nasce todos os dias e todos os momentos em nossa vida. Basta simplesmente a gente abrir as nossas portas, abrir o nosso coração, ensinarmos para as nossas crianças, que são o futuro da nossa sociedade, que Natal é caridade, é amor, é presença em vez de presente. E Jesus já dizia, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, lá no item 11, quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, Jesus recomendou aos apóstolos que fossem embora à procura de pessoas de boa vontade.
de pensamentos otimistas, de pessoas que acreditavam na palavra dele. Então é isso, quando a gente abre as nossas portas, não só no Natal, mas todos os dias, a gente aceita a palavra do Mestre Jesus. E assim ele permanece entre nós. Então Jesus, sendo esse espírito mais elevado que a terra conheceu, ele é um espírito puro. Ele alcançou a sua evolução moral. E ele não veio na terra para sofrer por nós, como a gente pensa, mas para nos ensinar a viver aqui encarnados. E ele traz exemplos como o bom pai, como o bom irmão mais velho, como o mestre que conduz. Ele dá exemplos de como fazer isso. Amor sem limite, humildade profunda e o perdão incondicional. E o mais importante de tudo, confiança absoluta em Deus Pai. Então Jesus não impôs nenhuma verdade nova para nós, mas ele nos convidou à transformação interior, à nossa reforma íntima. Quando Jesus nos traz essa ideia, ele usa uma pedagogia para fazer isso. E essa pedagogia que Jesus usou, ela usa exemplos vivos, ele fazendo e mostrando, é assim. Ele falou por parábolas. Parábolas simples, porém muito profundas. Por que parábolas? Eu sempre fico pensando em parábolas. Parábolas a gente pode falar para 10 pessoas, cada um num nível intelectual diferente, numa cultura diferente, num país diferente, numa língua diferente, a mesma parábola, e cada um deles vai ter um entendimento, uma resolução daquilo. Porque a parábola é algo simples para o conhecimento que a pessoa tem. Cada um vai trabalhar a evolução e o aprofundamento da parábola de acordo com a sua parte intelectual, de acordo com a sua evolução moral. E por fim ele fala de acolhimento na pedagogia de Jesus. Jesus jamais condenou alguém. Mesmo na adúltera ele disse, vai, não peques mais, eu não te culpo. Ele aproximava-se então dos considerados imperfeitos pela sociedade, mal vistos, bandidos, sujos, os carentes e também dos ricos que queriam a palavra de Jesus, mostrando que ninguém ficava perdido, ele não deixaria nenhuma ovelha para trás, porque todos nós estamos em momento e em processo de aprendizado. Quando Jesus dizia para nós, não vim chamar os justos, mas os pecadores, ele nos lembra que a terra é uma escola e não um tribunal. Então ele jamais condenaria ou julgaria alguém. Então a doutrina espírita ela abre um leque enorme quando se fala de ter exemplos vivos. Então como que a gente educa um pai e uma mãe educa um filho? Através de exemplos. Não adianta falar, corrigir, castigar, bater, tirar as coisas. Se o pai faz errado, a criança vai copiar sempre o herói dela. Ela sempre vai ter a mãe como um alicerce, como uma base, a heroína, o pai como super-herói. E se ele faz errado é porque está demonstrando para a criança que é daquela forma. Então a gente ter a nossa reforma íntima, explicando o que esse Natal representa para as crianças. Porque muitas vezes a gente não tem tempo para essa conversa. A gente simplesmente deixa a vida nos levar. A gente precisa do trabalho, mas a gente precisa do momento de lazer, o momento de oração, o momento de estar com as pessoas que a gente gosta, o momento mais importante de todos, estar conosco mesmo. Hoje a gente não larga mais o celular para fazer uma introspecção, para fazer uma meditação. E isso pode curar muitas dores do corpo físico, muitas doenças, e a gente acaba não fazendo. E depois, como consolador, nessa sequência, a gente vive num mundo marcado por muitas dores, perdas, incertezas. E Jesus permanece como o maior consolador. Mas ele nos prometeu, o Consolador prometido, que aqui está, doutrina espírita. Nos consola, nos ampara e nos ajuda. Ele também nos ensina que a dor não é um castigo, é um aprendizado. Que a morte, queridos irmãos, não é o fim. É só uma passagem aqui. E que o sofrimento não é abandono de Deus. Deus não nos esqueceu. Então imagina um pai que coloca o filho numa escola.
A escola vai ter provas, a escola vai ter trabalhos, a escola vai ter o momento da refeição, vai ter o momento da risada, mas vai ter o momento da cobrança. E esse sofrimento não é porque o pai não quer que o filho seja querido e amado, ou ele abandonou o filho lá, é porque faz parte do processo. Então imagina se a gente começar a fazer as lições de casa para os nossos filhos. Né? A gente não vai estar produzindo homens de bem para o nosso futuro, para a nossa sociedade. Então o Espiritismo amplia esse consolo a nos explicar a vida espiritual, principalmente a reencarnação, a justiça divina, e cumprindo a promessa do Consolador prometido. Então, quando fala no mundo espiritual, reencarnação e justiça divina, ele acalenta muitas coisas, muitas dores, muitos castigos que às vezes a gente pensa que é uma pena, estou sendo punido por algo que eu fiz. Não, é justiça divina, era algo que você queria expiar. Então o Natal, nesse momento, como ele entra aqui como consolo, para que a gente possa vivenciar esse nascimento do Cristo em família. Então chega dezembro, começa a loucura do comércio, e é importante o trabalho, é importante a gente conseguir sustentar a família, é importante a gente trabalhar para a gente poder ajudar as pessoas quando ser solicitado e quando preciso, mas o importante é a gente entender que no dia 24, na ceia, a gente tenha Jesus ali na nossa mesa, que Ele nasça nos corações de todos que estão na nossa casa, que essas comidas feitas com tanto amor e carinho, fartas, e que assim permaneçam, façam sentido, e que não seja só para a gente beber e comer à vontade aquilo que a gente quer, a gente passar por cima dos nossos limites. Não, mas para que Jesus nasça no nosso ambiente, no nosso lar e principalmente no coração de cada um de nós. Mas o mais importante, além de nascer, que Ele permaneça. Que a gente faça Natal todos os meses. Eu gosto muito dessa fala, porque a gente vê Natal, a caridade, vamos juntar brinquedos, alimentos para as pessoas que não têm. Isso é sensacional. Só que a gente esquece que tem outros 11 meses do ano. E ninguém pensa nisso. Dia das Crianças, vamos fazer brinquedos, joia, mas ainda é Natal. Vamos pensar em tudo, em março, em janeiro. As pessoas precisam comer, né? Então que Jesus permaneça, porque Jesus cuidava dos mais fracos. Ele não veio para os mais fortes. E Ele nascendo em cada lar, Ele vai permanecer. E mesmo assim, dentro do Evangelho de Jesus, a gente vai ver que tem pessoas e povos que ainda não conhecem a palavra de Jesus. Porém, eles não ignoram a lei do amor e da justiça divina. Porque os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações e o seu espírito de misericórdia, por meio das palavras inspiradas dos mensageiros. Então, seus apóstolos e todos aqueles homens de bem e mulheres de bem que falam da palavra do Mestre Jesus. Mas além de falar, é com as atitudes, com as ações, com o movimento de melhoria espontânea, de melhoria de processos para que chegue a todas as pessoas, tanto a palavra quanto aquilo que é necessário. Então, Jesus já traz para a gente que Ele é a luz de todo o princípio e nas suas mãos repousam todo o destino do mundo. No seu coração enorme é uma fonte de vida para toda a humanidade. E a sua mensagem de amor do Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e também da justiça, do amor, da fraternidade e principalmente da misericórdia. Então Jesus traz para nós esse aspecto de amor, de bondade, de caridade, fraternidade. E no Natal isso fica muito mais forte. Por isso que eu falo mais uma vez, façamos Natal todos os anos, e todos os meses, e todos os dias da nossa vida, daqui até o fim da nossa existência, nesse corpo físico. Porque lá no mundo espiritual, a vida vai continuar. E todas as ações e atitudes que a gente fizer de bem e de bom ao próximo, vão nos acompanhar. Então todas as coisas, meus queridos, que são humanas, que são da nossa criação, aqui da nossa cocriação, elas se modificam,
elas são passageiras. Jesus, porém, é a luz de todas as nossas vidas, de todos os acontecimentos e de tudo de bom que acontece na nossa vida. E Ele é inacessível ao tempo e à destruição. Então Jesus não é perecível. Jesus, o seu Evangelho, os seus ensinamentos, eles vão continuar. A gente vai passar e o Evangelho vai continuar. E as pegadas desse modelo e desse guia vão permanecer impregnadas em nós. Mesmo que a gente nasça num local com língua diferente, com cultura diferente, com pensamentos diferentes, com evolução intelectual diferente, ele já vai estar impregnado em cada nós. Uma vez mordido pelo mosquito do nosso Evangelho de Jesus, esse entra no nosso coração. Ele nos contamina, ele espalha o seu amor divino em todos nós. E ali ele permanece. Então que a gente possa realmente entender que tudo que é material vai passar, mas o que veio do Mestre Jesus e de Deus permanecerá. Então Jesus foi a apresentação como se fosse um pastor ou um pai ou um irmão mais velho para nós e que não deixou nunca um filho perdido. Ele vai ser sempre o nosso diretor evangélico, evangélico, aquele que cuida do seu rebanho. E até ele não achar a última ovelha perdida, ele não vai descansar. Então ele vai cuidar dos mais fracos, dos ignorantes. E ele vai, com a sua tutela, ele vai guardar todo aquele amor que ele tem para cada um de nós e vai nos entregar em algum momento. Como ele já entrega quando a gente faz a leitura do Evangelho, entendendo que Jesus e o Espiritismo consolam a nossa vida, faz com que a gente realmente entenda que esse Natal possa ser todos os dias esse renascimento e que a gente não perca nunca a oportunidade de repassar isso para as nossas crianças, para os nossos entes queridos e dizer que Jesus continua nos chamando, mas não impondo nada a cada um de nós. Ele nos chama com muito amor. E tem uma passagem dele que ele ainda fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, quando a gente tem uma facilidade, a coisa deu certo, a gente esquece de agradecer. Mas quando a coisa dá ruim, a gente corre a reclamar, dizer: por que sempre comigo, Senhor? Então, seguir Jesus não é apenas ler as suas palavras, mas buscar o entendimento, buscar a ideia de que temos que vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus com um pouquinho mais de perdão, um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor a cada dia. Que possamos então nos perguntar a nós mesmos, ao fim dessa reflexão: o que Jesus faria no meu lugar hoje aqui? O que ele falaria para vocês? Pelo canal aqui da Fraternidade, imaginando que vocês iam estar com o celular na mão, assistindo o YouTube ou numa TV. O que ele falaria para cada um de vocês, cada coração que está aí conectado? Ele diria: faça Natal todos os dias, me deixe nascer no seu coração, mas principalmente, queridos, me deixem permanecer na vida de cada um de vocês. Que ele seja então verdadeiramente o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Queria também terminar a nossa reflexão lembrando que o irmão Jailson falou na última reflexão de aproveitar essa ceia do Natal, onde os pais recebem a visita dos filhos, dos netos, os filhos recebem os pais, os irmãos, os amigos, toda a família confraterniza, troca presentes, que você possa naquele abraço dizer: Jesus te ama, querido, eu também te amo. Que a gente possa dar aos nossos filhos presentes e ensiná-los que o presente não é aquele que ele está desembrulhando, é a presença da família toda reunida. E lá no nosso íntimo, de Jesus no coração de cada um, que a gente plante essa semente do Evangelho em todos os corações.
E o Jailson até comentou na última palestra que ele não sabia, né, quando que seria o último Natal que ele passou com o avô dele. Agora ele não sabe quando que vai ser com o pai, com a mãe, com os irmãos, com aqueles que ele gosta, porque hoje não é idade. Quando chegar a nossa hora, o pai chama e a gente retorna. Quero passar a minha experiência. Então eu tive o prazer de passar o último Natal da minha mãezinha encarnada conosco na minha casa. Então foi um Natal diferente. Foi um Natal onde cada olhar que ela dava, cada gesto que ela fazia, cada vez que eu servia ela com algo que eu tinha em mãos ali para ofertar para ela, foi diferente para mim. Aquilo marcou os olhares, além dos registros que a gente consegue até hoje guardar. Os mais importantes é aqueles que a gente marca na nossa alma. Ela espiando pela janela da sala, eu ali sentado, depois que a festa toda foi embora, ela me olhando com aquele rosto meigo, aquele sorriso, pensando, esse meu filho não é bem certo. Mas eu agradeço a Deus, a espiritualidade, por ter vivido esse último Natal com ela. E a gente não sabe quando que vai ser o nosso último Natal. Mas o importante é que a gente vivencie esse nascimento do Cristo e que isso se torne um hábito, a gente fazer Natal todo dia, porque eu acabei de sair de casa para vir até o centro gravar a palestra e não sei se eu volto para casa. Cumprimentei uma vizinha no portão, não sei quando que vai ser minha hora ou a dela, entende isso? Então por que a gente não deixa esse Natal nascer todo dia, quando vê aquele ente querido, dá um abraço, dá um beijo, diz que Jesus ama ela e que você também, e que está tudo bem, e que vai ficar tudo bem. Um dia todos nós nos reencontraremos novamente. Então que a gente possa aproveitar, pai, mãe, os filhos, todos que estão junto com nós nesse momento, e fazer Jesus permanecer em nosso lar. Então a nossa explanação já passou um pouquinho dos 20 minutos. Eu agradeço de coração a espiritualidade que nos abençoou o ano inteiro e que Jesus nasça no coração e no lar de cada um de vocês. A gente da Fraternidade Espírita, todos os trabalhadores, desejam a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um bom nascimento de Jesus e que essa reflexão realmente apresente Jesus de uma forma mais familiar, mais presente em cada um de nós. Além de modelo e guia, um amigo, um confidente, alguém que vocês possam contar a cada momento da sua vida. Então, em todas as dificuldades, em todas as partes alegres, que Jesus seja convosco. Feliz Natal, um próspero Ano Novo, abraço a todos e muito obrigado. E que a paz do Mestre Jesus esteja sempre no nosso meio. Assim seja.